Vamos lá contextualizar. O LifeRay é um produto feito, um projeto open source feito em Java, e o Java tem 25 anos, tem um bocado mais de 25 anos. Na altura que o Java foi lançado, ainda houve uma tentativa de fazer cliente-servidor com Java, com aquelas tecnologias do Swing, antes disso o AWT, mas isso não correu muito bem, até porque o cliente-servidor na altura já estava em fim de vida, apesar de algumas vantagens que tem, mas quando surge o desenvolvimento de aplicações web, a partir aí de 95, 2000, o Java afirma-se muito rapidamente nas aplicações web. Há primeiro uma standardização de um conceito chamado servlets, que é uma forma de fazer aplicações em Java para a web, e a seguir há uma evolução em que os servlets evoluem para portlets. E os portlets são pequenas aplicações independentes que surgem na mesma página e que são servidos por um produto, algo que se chama o portal. Este conceito é standardizado. Há vários fornecedores que oferecem produtos baseados neste standard dos portais Java e dos portlets, e temos a Sun, que é o fabricante original do Java, a IBM, a Oracle, a WebLogic e o LifeRay a partir de 2000 e qualquer coisa. Entretanto, o mercado vai evoluindo bastante, o conceito de portais Java mantém-se, vai evoluindo, aparecem concorrentes, desaparecem concorrentes, e o LifeRay vai continuando. Só que, entretanto, as coisas vão mudando, não é? E há uma série de projetos que são muito bem sucedidos, mas são tão bem sucedidos que começam a ser um problema. O que é que era um cliente típico, um projeto típico de LifeRay nos primeiros anos? Eram equipas de desenvolvimento para a web, em Java, que precisavam de grande sensibilidade e de uma plataforma que suportasse as aplicações que desenvolviam. Portanto, o LifeRay dava-lhes uma base de trabalho já com uma série de funcionalidades desenvolvidas, não só propriamente o portal e todos os serviços que o portal tem, como, por exemplo, a possibilidade de compor páginas com várias aplicações em simultâneo, mas também o produto LifeRay acrescenta algumas funcionalidades, como a gestão dos sites, a gestão das páginas, a gestão dos utilizadores e outras questões relacionadas com permissões, etc. Portanto, o LifeRay oferecia a estas equipas de desenvolvimento uma série de características muito interessantes para não fazer uma aplicação do zero. Acontece que, ao facilitar e ao incentivar a customização do produto, e chegávamos ao ponto de alterar mesmo o código do LifeRay para pôr as nossas aplicações a fazer exatamente aquilo que nós queríamos, isso significava que nós ficávamos bloqueados ou teríamos grandes dificuldades em fazer upgrades para versões mais recentes do produto. E, portanto, ficávamos presos em versões mais antigas, em tecnologias mais antigas, e ainda hoje em dia nós vemos alguns clientes grandes com dificuldade em sair, por exemplo, de uma versão 6.1 ou de uma versão 6.2. Com o tempo, a LifeRay foi-se apercebendo que isto era um problema, foi reduzindo o incentivo à customização. Por exemplo, da 6 para a 7 desapareceram os módulos plugins XT, e depois na 7 a customização passou a ser feita de outra maneira. Mesmo assim, ainda há dificuldades em fazer upgrades, e eles têm estado a pensar como é que é onde resolver isto. Entretanto, as coisas mudam. O Java deixa de ser uma boa solução para desenvolver aplicações web integralmente, passa a ficar mais no back-end do que propriamente no front-end. O front-end passa a ser feito em tecnologias baseadas em JavaScript, ou JavaScript, pronto. JavaScript, seja qual for a forma de JavaScript, o Angular, o React, o Vue, tipicamente hoje em dia as aplicações web são muito baseadas nessas tecnologias. E, portanto, todos os mecanismos que existiam, nomeadamente a utilização de JSPs ou Java Server Faces,
ficam muito desatualizados e torna-se cada vez mais difícil arranjar gente para programar nessas tecnologias. De modo que o produto Liferay começa a sofrer com essa falta de pessoal. Além de que a forma de desenvolvimento dependia muito dos developers Java. Portanto, o que é que nós temos hoje em dia? Temos que os projetos têm que ser rápidos a entregar. Não há tempo para fazer grandes desenvolvimentos, é preciso rapidamente pôr um site em pé e umas aplicações em pé, mas ao mesmo tempo continua a ser necessário um grande potencial de integração e de desenvolvimento. O que é que o Liferay tem que apresentar? Tem que apresentar novas ferramentas para facilitar este novo tipo de projetos. O cliente típico dos novos projetos é o cliente de negócio, não é o developer. Okay? Antigamente o Liferay era comprado pelo departamento de informática. Hoje em dia o Liferay é comprado ou pelo departamento de comunicação, ou pelo departamento de marketing, ou qualquer coisa assim desse género, que é um tipo de cliente completamente diferente. Precisa de autonomia, precisa de flexibilidade, mas também precisa que, quando é preciso, a informática entre e faça uma aplicação e que a aplicação se integre bem com o portal e com as outras aplicações que existem na rede da empresa. Portanto, em termos de conteúdo estático, o que é que o Liferay moderno oferece? E quando eu falo de conteúdo estático, não quer dizer que o conteúdo esteja parado na página. O conteúdo estático, o conceito de conteúdo estático é o conteúdo que é colocado na página e não mexe. Portanto, é sempre aquele conteúdo. Não mexe no sentido que não é alterado. É, por exemplo, uma fotografia, um logotipo, um texto de abertura, um texto qualquer fixo, e que qualquer que seja o utilizador que entra na página, ou qualquer que seja a hora, não vai mudar. Nós no Liferay atualmente temos um editor visual, o EasyWig, portanto, aquilo que fazemos é aquilo que vai acontecer, para editar as páginas. Nós dizemos que queremos editar uma página e temos um editor, temos os componentes do lado direito, arrastamos os componentes para a página, estilizamos os componentes e isto é tudo muito, muito imediato e muito visual. Inclusivamente, nesse editor, podemos criar versões diferenciadas por dispositivo, ou por idioma, ou por segmentos de utilizadores. Nós podemos ter os nossos utilizadores agrupados em segmentos de acordo com determinadas características. Se os utilizadores estiverem autenticados, nós sabemos mais sobre eles. Se os utilizadores não estiverem autenticados, sabemos menos. Mas mesmo com o pouco que vamos sabendo dos utilizadores, podemos segmentá-los, podemos agrupá-los e depois podemos fazer versões das páginas em função do segmento utilizador. Okay? Para além disso, aquilo que nós antigamente fazíamos com um tema, e um tema era um conjunto de templates escritos numa linguagem específica, que é o FreeMarket, aquilo que antigamente fazíamos com o tema, que era compor o site, compor o cabeçalho, compor o rodapé, compor o menu, isso hoje em dia é feito também visualmente através de stylebooks e master pages. Portanto, com estas ferramentas de stylebooks e master pages, nós praticamente não precisamos de usar um tema. Claro que nós antigamente também fazíamos coisas com os temas que não deviam ser feitas, mas para aquelas coisas básicas, que é construir o esquema de uma página, construir o menu, os elementos de navegação, o cabeçalho, o rodapé, hoje em dia faz-se visualmente e não precisamos de ser um front-end developer nem um back-end developer para fazer isso. Em termos de conteúdo dinâmico, e agora, conteúdo dinâmico é o quê? Conteúdo dinâmico é aquele que aparece na página agora, mas daqui a um bocado já pode não aparecer. E é dinâmico de acordo com uma série de fatores. Por exemplo, pode ser uma lista das últimas notícias, que vai mudando de 15 em 15 minutos, ou pode ser uma lista de eventos que vai mudando em função do local onde o utilizador está, ou pode ser uma lista de conteúdos baseados nos interesses que o utilizador demonstrou à medida que foi navegando no site. Portanto, isto são conteúdos dinâmicos. O Liferay sempre foi muito forte na apresentação de conteúdos dinâmicos. Tem vários mecanismos para gerir
conteúdos dinâmicos e colocá-los formatados na página, mas hoje em dia temos muito mais facilidade. Isto foi o tema de uma apresentação do último Meetup, como é que geramos collections, e collections são listas de conteúdos, como é que apresentamos as collections numa página, como é que formatamos, que campos é que escolhemos visualizar cada um dos itens da collection. E hoje em dia temos ferramentas muito mais práticas que não nos obrigam a estar a fazer templates em FreeMarker, que era outra coisa que tínhamos que fazer antes para fazer conteúdos dinâmicos. Portanto, precisávamos de um developer de front-end que desenvolvesse templates. Hoje em dia, continuamos a precisar de developers de front-end para desenvolver fragmentos mais complexos, mas aquele pão com manteiga, como estes que estão a ver aqui nas imagens do lado direito, o pão com manteiga de despejar uma lista de notícias com as imagens e com os links, faz-se perfeitamente sem nenhum template FreeMarker, portanto sem intervenção de alguém que saiba fazer código neste contexto. A diferenciação de experiência é também um aspecto muito importante do LiveRay moderno e consiste em quê? Basicamente consiste em adaptar rapidamente o conteúdo ao utilizador que nos chega. Porque o utilizador chegou ao nosso site porque ouviu falar no site ou encontrou no Google, encontrou o nosso site, mas o Google não vai indexar tudo. E nós temos que manter o nosso utilizador interessado no nosso site para que ele continue a interagir connosco. Ora, para isso, nós precisamos que o nosso site se adapte rapidamente ao utilizador que está à nossa frente. E como é que podemos fazer isso? Podemos fazer isso com conteúdos dinâmicos e com diferenciação de experiência. Por exemplo, eu tenho aqui dois exemplos que não são out of the box. Aqui tenho que dar aqui um alerta que isto é uma customização que nós fizemos. Em que estamos a ver uma lista de eventos baseado na localização do utilizador. Um utilizador que está no Porto vê a lista da direita, portanto, com os eventos ordenados por distância, e um utilizador de Lisboa vê a lista que está lá atrás, também com os eventos ordenados por distância em relação ao local onde o utilizador está. Portanto, isto é uma forma de nós procurarmos apresentar a informação que o utilizador precisa com base naquilo que sabemos dele, que sabemos do utilizador. Portanto, esta diferenciação da experiência, seja diferenciando por local, seja diferenciando por interesse, porque nós podemos, por exemplo, ir tomando nota dos tópicos das páginas onde ele navegou e depois, quando lhe apresentamos uma lista, podemos focar mais naqueles tópicos que lhe interessam e deixar para trás outros tópicos que se calhar não lhe interessam tanto. Ou podemos diferenciar a experiência com base no dispositivo. Obviamente não vamos carregar tanto a página se ele estiver num dispositivo móvel, num telemóvel com baixa largura de banda, mais lento. Nós vamos retirar algum conteúdo para facilitar a navegação e para manter o interesse, porque quando nós temos uma página muito pesada num telemóvel, rapidamente perdemos o interesse de estar à espera que a página venha e vamos embora. Esta diferenciação de experiências por língua, por dispositivo, por segmentação do utilizador, por conhecimento que nós vamos ganhando sobre aquele utilizador é um aspecto muito importante dos sites modernos e que o LiveRay suporta bastante bem. E depois temos a questão da indexação e pesquisa. O Google não vai indexar totalmente o nosso site, vai indexar as páginas principais, se tivermos sorte. Cabe-nos a nós garantir que o utilizador que chega ao site pode fazer uma pesquisa sobre todo o conteúdo que nós lá temos. E aí o LiveRay dá uma enorme ajuda, porque todo o conteúdo que entra dentro do LiveRay é automaticamente indexado. Portanto, o LiveRay trabalha com Elasticsearch, e o LiveRay entrega ao Elasticsearch para a indexação todos os conteúdos, todas as páginas, todos os documentos que nós vamos carregando. E cabe-nos a nós depois apresentar uma página ou várias páginas de pesquisa ao nosso utilizador.
como eu disse, eles recentemente, como eu disse há bocado, eles recentemente apresentaram o autocomplete na pesquisa, que era uma coisa que já faltava, mas para além disso nós temos mecanismos para criar uma página em que controlamos qual é o tipo de conteúdos que essa pesquisa vai apresentar, qual é a informação na lista de resultados, qual é a ordenação da lista de resultados, se é por relevância, se é por ordem alfabética, outra coisa qualquer assim. E se trabalharmos com o DXP, temos inclusivamente maneiras de afinar melhor a pesquisa em função de parâmetros mais específicos, dar mais peso a um determinado campo, menos peso a outro, etc. Portanto, há aqui muita flexibilidade na pesquisa e é também uma funcionalidade muito interessante que o LifeRay tem para nós. E depois, estivemos a falar de conteúdos, mas é muito importante não nos esquecermos que o LifeRay é uma plataforma que tem a grande vantagem de poder misturar numa mesma página quer conteúdos, quer aplicações. Portanto, nós podemos ter aplicações desenvolvidas em N tecnologias diferentes. O habitual antigamente, na origem, era desenvolvermos essas aplicações em Java, tipicamente com JSP no front-end, ou em JSF, ou em Spring MVC, mas essas tecnologias estão a cair em desuso e, portanto, desde há uns anos para cá que é possível desenvolver as aplicações em JavaScript, portanto, em Angular, React, Vue, e portanto, nós podemos ter aplicações a correr no LifeRay sem escrever uma linha de código de Java. Mais recentemente, a LifeRay lançou o conceito de Remote Applications. O que é uma Remote Application? É uma aplicação que está a ser apresentada visualmente no portal, mas não está a executar na máquina do LifeRay. Portanto, nós deixamos de ter dependência da tecnologia LifeRay para correr as nossas aplicações no portal. Nós podemos ter as aplicações ao lado, a correr, desenvolvidas numa tecnologia qualquer, desde que tenham interface web. Podem ser desenvolvidas em .NET, em Node.js, em Java, podem ser desenvolvidas no que quisermos, e nós simplesmente registramos as aplicações no LifeRay e se elas forem construídas de acordo com bom, se for uma aplicação simples, pode ser integrada com um wireframe. Se alguém não souber o que é um wireframe, diga. Podem ser integradas com wireframe e correm sem problema nenhum no portal. Mas se for uma aplicação um bocadinho mais evoluída, pode ser integrada no portal para beneficiar das sessões do utilizador no portal, para beneficiar da estilização do portal, desde que suporte o standard dos Web Components. É um standard que permite integrar várias aplicações numa página só, aplicações que são em JavaScript, e isto faz com que nós fiquemos libertos daquele colete de forças da tecnologia em que o LifeRay é implementado e passamos a implementar as aplicações na tecnologia que dá jeito à nossa equipa ou ao nosso fornecedor. Portanto, passamos a ter muito mais liberdade para desenvolver as aplicações. Também é mais fácil arranjar pessoal, porque não tem que ser especializado em LifeRay para fazer aplicações que correm no LifeRay. Só para terminar, as aplicações, estas aplicações todas que eu tenho estado a falar, hoje em dia, antigamente tinham uma API Java para falar com o LifeRay. Hoje em dia podem falar através de uma API Java, podem falar através de uma API REST ou GraphQL, que são, de facto, os estándares das APIs web mais modernos. Portanto, nós temos uma grande liberdade de escolha em termos tecnológicos, em termos de gestão do nosso conteúdo, mas não só. Não nos podemos esquecer que o LifeRay é open source. É open source, tem uma versão gratuita e tem uma versão por subscrição. A grande diferença, como eu disse, deixou de ser a qualidade do produto, dos dois produtos, a ser diferenciada. Eles agora têm uma linha de código para os dois produtos. A diferença é que a DXP tem o suporte oficial da LifeRay e tem funcionalidades extra. Portanto, nós podemos estar a trabalhar nas nossas máquinas on-premises ou podemos contratar umas máquinas na cloud e não estamos a pagar licenciamento pelo LifeRay.
Se quisermos suporte para a Community Edition, temos os user groups, temos empresas que se dedicam a trabalhar com a Community Edition. Se quisermos trabalhar com o DXP, a versão que tem subscrição e suporte a LifeRay, temos o suporte não só da LifeRay, mas também de mais de 150 parceiros oficiais que dão o suporte, têm a formação oficial, fazem desenvolvimento com apoio da LifeRay. E desde há uns anos para cá, a LifeRay também tem uma oferta na cloud, inicialmente como plataforma as a service, portanto, em que a LifeRay oferece a infraestrutura e faz a gestão da infraestrutura e todo o pipeline de desenvolvimento até a produção, portanto, com compilações, instalações, deploys, etc. Mas mais recentemente, a LifeRay lançou um serviço de software as a service, em que há menos liberdade de customização, mas em contrapartida eles tratam dos upgrades, eles tratam do autoscaling, portanto se o nosso site tiver com muito tráfego, eles aumentam os recursos do nosso site automaticamente, tratam do disaster recovery e tratam da CDN. A CDN, para quem não sabe, é uma rede de conteúdos que permite ter uma resposta muito rápida a nível global, fazendo cache nos vários países dos nossos conteúdos que estão aqui no nosso país, no nosso site, mas a CDN vai permitir acelerar muito globalmente o acesso aos nossos conteúdos. Portanto, há aqui uma enorme liberdade de escolha no LifeRay, quer em termos tecnológicos, quer em termos da forma como trabalhamos com o LifeRay, e cabe-nos a nós escolher aquilo que se adapta melhor ao nosso caso. Só para concluir, o LifeRay já não é aquilo que era há 5, 10 anos atrás. Há muita gente que pensa que conhece o LifeRay, mas precisa de olhar outra vez para o produto, porque o produto está completamente diferente. E quem não conhece o LifeRay, é bom que tenha interesse, porque é de facto um produto com um potencial muito interessante para nos ajudar a pôr aplicações e conteúdos na web.